Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, querida irmã, estamos aqui para rezar e meditar sobre a festa de Cristo Rei e vamos meditar no Evangelho que São João nos fala nesse dia. A passagem diz assim: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foi o teu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Todos os que são da verdade ouvem a minha voz. Essa é a meditação do Evangelho de São João, capítulo 18, do 33 ao 37. Primeiro ponto: Cristo, Rei espiritual. É possível que se entenda erradamente o significado das palavras sobre o reino, pronunciadas por Cristo diante de Pilatos. Ou seja, sobre o reino que não é deste mundo. Todavia, contexto singular do acontecimento em cujo âmbito elas foram pronunciadas, não se permite compreendê-las assim. Devemos admitir que o reino de Cristo, graças ao qual se abrem diante do homem as perspectivas extraterrestres, a perspectiva da eternidade forma-se no mundo e no tempo. Portanto, forma-se no próprio homem através do testemunho da verdade, que Cristo deu daquele momento dramático da sua missão messiânica. Perante Pilatos, perante a morte na cruz, pedida ao juiz pelos seus acusadores. Portanto, a nossa atenção deve incidir não apenas sobre o momento litúrgico da solenidade de hoje, mas também sobre a surpreendente síntese da verdade que esta solenidade exprime e proclama. Essa homilia do Papa João Paulo II, no dia 25 de 11 de 79. Quando Jesus diante de Pilatos fala da realeza que não pertence a esta orbe, ele justifica essa afirmação dizendo que se fosse deste mundo, os seus soldados teriam impedido que ele fosse entregue. Mas seu reino não é deste mundo. O reino deste mundo é guiado pela força, pela injustiça, pelo pecado. Seu pedido pelo amor, seu reino pelo amor, justiça e graça. Cristo se entrega voluntariamente. No Horto das Oliveiras, ele cortou de maneira enérgica a violência de Pedro. Renunciando ao uso da força, demonstrou que não era um reino como os outros, e não era um rei como os outros reis. Não se constitui rival dos seus adversários, mas se colocou nas mãos deles. Uma realeza que é e vem lá do alto. Um reino que comunica a vida em vez de produzir morte com a sua opressão. No entanto, os textos que citamos das Sagradas Escrituras demonstram evidentissimamente, e o mesmo Jesus Cristo confirma com seu modo de atuar, que este reino é principalmente espiritual e se refere às coisas espirituais. Em efeito, as várias ocasiões quando os judeus e mesmo os apóstolos imaginaram erroneamente que o Messias devolveria a liberdade ao povo e restabeleceria o reino de Israel, Cristo os tirou
desta vã imaginação e desta vã esperança. Assim, quando ia ser proclamado rei pela multidão que, cheia de admiração, o rodeava, ele rejeitou esse título de honra, fugindo e se escondendo na solidão. Finalmente, na presença do governador romano, manifestou que o seu reino não era deste mundo. Este reino se nos mostra nos evangelhos com tais características que os homens, para entrar nele, devem preparar-se, fazendo penitência, e não podem entrar senão pela fé, pelo batismo, os quais, mesmo que seja num rito externo, significa e produz a regeneração interior. Este reino unicamente se opõe ao reino de Satanás e o poder das trevas, e exige dos seus súditos não só que desapeguem suas almas das coisas e das riquezas terrenas, guardem ordenadas os costumes e tenham a fome e a sede da justiça, mas também se neguem a si mesmo e tomem a sua cruz. Esse é o número 14 da encíclica Quas Primas, uma tradução feita por mim mesmo. Cristo é o Messias, mas não se impõe como rei. Os que o aceitarem o farão de livre e espontânea vontade, livremente. O respeito absoluto de Cristo pela liberdade. Pilatos não entende uma pessoa que se declara rei, mas não usa a força e a violência para defender o seu reino. Jesus se declara rei, mas não dos judeus, pois seu reino não se limita a Israel, mas estende-se à humanidade inteira. Jesus não obtém adesão do homem pela grandeza humana ou pela força, mas por mostrar a verdade da vida. E os que estão a favor dela aceitam o seu chamado. Pertencer à verdade procede do fato de ouvir a voz de Jesus. A última vez que Jesus é chamado Rei de Israel é em João capítulo 12, versículo 13. Ao se propor o messianismo ante o povo, desde então a expressão é substituída por Rei dos Judeus. Israel não era a denominação teológica que recordava a eleição do povo e as promessas feitas aos patriarcas. Agora, por causa da rejeição do Messias, que veio para o cumprimento das promessas, este povo deixa de ser Israel, já não é um povo de eleição divina, mas passa a ser um povo comum. No segundo ponto, a humildade de Cristo. Está chegando a plenitude da obra redentora de Cristo. Com sua morte, assim, ele não apresenta diante da autoridade temporal. Ele se apresenta diante da autoridade temporal. Afirma com autoridade sua realeza, mas não deste mundo. Seu reino está oculto. Ele inicia no mais profundo de nossa alma. Inicia no dia do nosso batismo e vai crescendo assim em nossa vida. Ele precisa ser recebido, custodiado, cultivado, regado, adubado. Meditar em Cristo Rei é sentir novamente o primeiro chamado, o nosso chamado a ser cristãos. Depois, renovar o chamado à santidade. E a partir desta vocação, vêm os frutos apostólicos de nossa vida no caminho da nossa fé. Nossa missão de pregar o reino de Cristo é anunciar o céu, o paraíso e a fugacidade das coisas terrenas. Daniel capítulo 7, versículo 14, seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. O sentido da eternidade e o seguimento de Cristo devem ser prioridades em nossa vida, fazendo que Cristo seja o Rei de nossos corações e de nossa vida. Assim colocamos a hierarquia de valores, a ordem correta, afastando o que não edifica o reino, que seja contrário ou simplesmente
que seja indiferente na edificação do mesmo. Assim, fazer crescer a experiência, o amor, a misericórdia e a própria santidade em nossa vida, para poder partilhar com aqueles que Deus permita cruzar o nosso caminho. Assim, a nossa pastoral, a nossa pregação, a nossa missão já não são somente nossas palavras, mas também o nosso testemunho, o nosso amor verdadeiro por aqueles que estão na estrada junto a nós e que às vezes não têm uma direção tão clara para onde caminhar como nós temos e vemos. E assim se espelham e se apoiam em nós como guias que levamos a cruz, que é uma luz que ilumina essa estrada. Venha a nós o vosso reino, fazendo sua vontade e santificando nossa vida na entrega, no trabalho, no testemunho e se deixando imbuir pelo Espírito Santo e colocando os olhos e o coração nas coisas celestes. Instaurar o reino de Cristo no nosso coração. Aqui vemos uma citação da Gaudium et Spes número 39. Todos estes valores da dignidade humana, da comunhão fraterna e da liberdade, fruto da natureza e do nosso trabalho, depois de os termos difundido na terra, no Espírito do Senhor, e segundo o seu mandamento, voltaremos de novo a encontrá-la, mas então purificados de qualquer mancha, iluminados e transfigurados, quando Cristo entregar ao Pai o reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz sobre toda a terra, e reino já está misteriosamente presente quando o Senhor vier e atingirá a sua perfeição. Terceiro ponto, fazer realidade do reino de Cristo. Aqui nós vemos uma cita da exortação apostólica Evangelii Annuntiandi, número 6 de Paulo VI. O testemunho que o Senhor dá de si mesmo e que São Lucas recolheu no seu Evangelho, eu devo enunciar a boa nova do reino de Deus, tem sem dúvida nenhuma uma grande importância, porque define numa frase apenas toda a missão de Jesus. Para isso é que fui enviado. Final da cita. O reino de Cristo já foi presente no meio de nós. O cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, versículo 15. Assim iniciou João Batista sua missão. Buscar o reino de Cristo e o resto será dado por acréscimo, dizia Cristo em capítulo 6 de São Mateus. Levar Jesus para ser conhecido e amado, pregando o Evangelho a todo o mundo. Compartilhar este tesouro encontrado, irradiando alegria, fervor e amor, transformante em Cristo. Um pouquinho de história, a festa de Cristo Rei foi instituída em 1925, depois de terminar a Segunda Guerra Mundial e o comunismo estar avançado. O Papa Pio XI instituiu a festa de Cristo Rei, também com ocasião dos 1600 anos do Concílio de Nicéia. E a primeira celebração da festa foi no ano seguinte. Inicialmente, a festa seria para o último domingo de outubro, antes da celebração da festa de Todos os Santos. O Papa Paulo VI revisou essa festa e completou o título Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, e transferiu para o último domingo do ano litúrgico. Porque se Cristo Nosso Senhor foi dado com poder ao céu e na terra, se os homens, por ter sido redimidos com seu sangue, estão sujeitos por novo título de sua autoridade, se
enfim, todo o poder, glória e toda a natureza humana, claramente se vê que não tem em nós nenhuma faculdade que se subtraia de tão alta soberania. É, pois, necessário que Cristo reine na inteligência do homem, o qual, com perfeito acatamento, se sente firme e constantemente das verdades reveladas e a doutrina de Cristo. É necessário que reine na vontade, a qual há de obedecer às leis e preceitos divinos. É necessário que reine no coração, o qual, dispondo os efeitos naturais, tem de amar sobre todas as coisas a Deus, e só a Ele estar unido. É necessário que reine no corpo e em seus membros, como instrumentos, e em frase do apóstolo São Paulo, como afirma na justiça de Deus. Devem servir para a inteira santificação da alma, todo o qual se propõe a meditação e a profunda consideração dos fiéis. Não se tem dúvida que estes se inclinam para mais facilmente a perfeição. É uma tradução própria do número 34 da encíclica Quas Primas, porque não tem uma tradução ao português. Espero que essa oração possa te ajudar a rezar melhor nesta festa de Cristo Rei. Deus abençoe você e a sua família.